Fala pessoal, Carol por aqui. Eu sou Head de Produto e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas definições do Scrum. Para quem não sabe, o Scrum ele foi criado pelo Jeff Sutherland e pelo Ken Swaber lá e apresentaram numa conferência lá em 95 e o Jeff ele ajudou na construção do Manifesto Ágil que foi publicado em 2001. Bom, mas vamos continuar esse papo depois da vinheta. Bem, esse aqui não é um vídeo de história do Scrum. Para quem quiser saber mais sobre como foi feito todo o processo de criação do framework de gerenciamento ágil pelo Jeff e pelo Ken, sugiro a leitura do livro, né? Que é a famosa A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo. Tá bom? Vou deixar o link aqui da Amazon, não estou ganhando nada com isso, mas é um livro muito legal para a gente entender essa contextualização do Scrum. Mas vamos lá, né? Vamos falar aqui dos pilares empíricos. Mas antes dos pilares empíricos, eu quero trazer para vocês que o Scrum ele se baseia basicamente em dois grandes pontos de apoio. Ele se baseia no pensamento empírico e no Lean Thinking, no pensamento Lean. O que é o empirismo, né? O empirismo é trazer muito conhecimento com base na prática, na sua experiência. Então, o Scrum ele leva muito em consideração a experiência daquele gestor, a experiência daquele time, os aprendizados que ocorreram. Então, pega os aprendizados, as experiências e usam isso para se adaptar, para melhorar, para corrigir. E usa também o pensamento ali do modelo Lean, aquele Lean lá da manufatura, né? Então, basicamente, a gente consegue, através disso, reduzir o desperdício. Então, aí entra o Lean na questão de reduzir o desperdício de horas desenvolvendo, reduzir o desperdício de criação de funcionalidades que não vão ser nem utilizadas e a gente consegue melhorar as entregas, porque a gente pega principalmente as experiências, os resultados, tudo que foi feito empiricamente e vai trazendo isso para melhorar as nossas iterações, tá bom? Então, se eu for falar que o Scrum ele é baseado em dois grandes pontos de apoio, que é o empirismo e o pensamento Lean, o Lean Thinking. E agora indo para um outro step, falando aqui né, dos pilares empíricos do Scrum. A gente tem basicamente 3 grandes pilares e cada um vai levando para o outro. Tá? Então, quando a gente fala que a gente tem 3 pilares, o primeiro deles é a transparência, o segundo é a inspeção e o terceiro a adaptação. O que quer dizer isso? Eu preciso ter a transparência no meu processo, eu preciso entender o que está sendo feito, quais são os envolvidos, como está o processo, quais são os ritos, o que ficou de impedimento. Então, eu tenho que ter transparência no que está sendo tocado. A gente passa a tirar aquele conceito de silos, onde cada área está trabalhando ali no seu cantinho e não se importam com o todo. Então, a transparência, ela permite que a gente entenda o que a área de desenvolvimento está fazendo, o que o time de dados pensou e precisa, às vezes, até ajustar, melhorar alguma coisa. A gente olha os resultados das métricas de uma funcionalidade entregue anteriormente e vê se precisa ajustar algo nessa funcionalidade que está sendo entregue. Então, a transparência, muito do viés da gente pensar, trazerem equipes horizontais, equipes onde eu tenho multidisciplinas, e a gente precisa ter ali uma facilidade de comunicação. O primeiro pilar empírico que se baseia é a transparência. Se você começar um gerenciamento ágil no Scrum sem ter a transparência dos processos que estão sendo feitos, está meio caminho andado para dar problema, tá bom? E a transparência leva à inspeção. Não é porque a gente está fazendo uma metodologia ágil que não tem validação, não tem verificação, não tem inspeção. Se eu tenho uma transparência no meu processo, se eu sei o que as coisas estão ocorrendo, eu sei o que está em desenvolvimento, eu sei quais são os meus impedimentos, eu consigo inspecionar e ver o que pode ser ajustado. A inspeção não é o microgerenciamento. A inspeção é validar, é fazer code review, é olhar os bugs, é identificar oportunidades de melhoria, é fazer validações de QA. E isso leva ao nosso terceiro pilar empírico, que é a adaptação. Então, quando eu inspeciono, eu vejo o que precisa ser ajustado, a gente já programa esse ajuste, que é uma resolução de um bug fix. A gente já programa fazer um melhor code review. A gente já faz a parte de adaptar para que aquilo seja atualizado. E aí, entra muito no que o Scrum prega. O Scrum, ele é uma abordagem iterativa. Então, de iterações. Cada vez eu repito aquele mesmo fluxo,
melhorando e eu vou sempre indo para frente, tá bom? Então, o Scrum, ele tem essa abordagem de iterações e incrementais. A cada entrega, cada final de sprint, eu tenho uma entrega incremental de valor para o meu usuário final, tá bom? O que isso faz? O que isso gera no final do dia, quando eu estou gerenciando um projeto, gerenciando um produto, utilizando o Scrum? Isso gera uma maior previsibilidade do que vai ser entregue. Apesar de a gente estar trabalhando com ágil e todo mundo acha que é caos, a gente gera maior previsibilidade do que vai ser entregue e a gente reduz os riscos. Porque uma vez que eu tenho transparência na minha comunicação, no meu processo, eu inspeciono o que está sendo feito através das dailies, eu sei o que cada um está fazendo, eu entendo quais são os bloqueios que estão em determinados desenvolvedores, bloqueios de ação, e a gente vai ali e ajuda a reduzir aquele bloqueio, ou até tirar aquele impedimento, né, que é a função do Scrum Master. E eu consigo me adaptar, corrigir, para que na próxima entrega de valor eu ajuste aquilo. Quando a gente faz isso, eu reduzo o meu risco. Então, eu reduzo o risco de eu estar entregando uma funcionalidade que vai ter uma quebra. Eu reduzo o risco de eu estar entregando uma funcionalidade que o usuário não vai utilizar. Então, gente, eu queria trazer esse vídeo aqui muito para a gente conceituar a questão do Scrum. Fala muito da importância, que é pouco falada, do Scrum em trazer o empirismo, trazer o pensamento ali muito mais voltado para entender o que você tem de experiência, a sua vivência, e trazer isso para o dia a dia. E também, do outro lado, o suporte do Lean Thinking, né, do pensamento Lean, que a gente fazer as coisas da forma mais enxuta possível, entregar, né, eu ter menos desperdício e eu conseguir focar realmente no que é o essencial. E no caso, o essencial é sempre o que o seu cliente precisa naquele momento. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, o nome do autor do livro, eu vou colocar aqui, é o livro sobre o Scrum, né, que foi o Jeff e o Ken que bolaram esse livro. Um livro muito legal para ser lido. Tem pro Kindle, você consegue baixar aí e tal. Fica a dica. Curtiu o conteúdo, dá o seu joinha aqui, deixa o seu comentário, compartilha. E é isso, vamos espalhar o ágil de uma forma muito menos descomplicada. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.